Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, o professor Rafael aqui. E na aula de hoje a gente vai continuar a nossa série de ampliação do nosso repertório sociocultural, discutindo um pouco autores que tratam da temática do Estado. Esse é o nosso segundo vídeo dessa série. Nesse vídeo a gente vai falar de um autor que é muito importante e alguém que contrapõe a sua visão à visão do Thomas Hobbes. Esse autor é um camarada também inglês chamado John Locke. O John Locke, ele é uma espécie de precursor da ideia de Estado de uma perspectiva liberal. O John Locke ele tem duas obras canônicas, que são os chamados Tratados sobre o Governo Civil, né? Os dois tratados sobre o governo civil. O Locke ele produz essas obras em 1689, na mesma data em que é celebrada a chamada Revolução Gloriosa, que conclui o processo de ascensão da burguesia e do parlamento britânico ao poder, transformando a monarquia inglesa numa monarquia parlamentarista, em que basicamente a rainha, o rei, no caso, Guilherme de Orange, lá, não é mais o chefe de governo, mas apenas o chefe de Estado. O que o Locke fala no primeiro e no segundo tratado sobre o governo civil? Basicamente, o Locke ele contrapõe a ideia do Hobbes. O Locke ele é, obviamente, alguém que acredita na ideia do contrato social, ou seja, que acredita na ideia de que os homens criaram uma sociedade civil, criaram um Estado para se proteger, mas para o Locke, o Estado civil, essa sociedade criada, né, esse Estado criado, ele teria sido criado não para defender o homem dele mesmo, mas para defender a propriedade privada. O Locke vai dizer no primeiro tratado sobre o governo civil que nenhum governo, basicamente, pode ser legítimo com o argumento de que a sua autoridade vem de Deus. Então ele está batendo na chamada teoria do direito divino. E no segundo tratado ele vai aprofundar essa teoria e ele vai elaborar as bases do liberalismo. Ele vai falar que basicamente um governo ele só é legítimo a partir do voto, a partir da liberdade dos seus cidadãos de estabelecerem um processo de escolha do seu líder. Nesse sentido, então, para o Locke, o Estado ele só tem legitimidade na medida em que ele expressa a vontade do povo. E basicamente, expressando essa vontade do povo, a gente alcançaria um estado de coisas que seria um estado de igualdade jurídica. Percebam, é o mesmo que está em jogo lá na Revolução Inglesa. Quando você fala que todos os homens devem ser juridicamente iguais e de que todos devem ter o direito ao voto, de escolher como são governados, basicamente o que acontece é que o Locke está propondo, ele está formulando aquilo que os ingleses ao mesmo tempo estão realizando politicamente, no primeiro processo liberal político da história moderna mundial. Então, basicamente, a ideia de Estado para o Locke e a ideia de poder do Estado para o Locke, ela não seria autojustificada. O contrato social, a criação da sociedade, ao contrário do que era para o Hobbes, para o Locke, ela precisa ter uma legitimidade que não vem de um soberano, né? Mas que vem da população. Porque para o Locke, o homem ele não era mal por natureza. Na verdade, para o homem, o Locke ele era bom, né? Naturalmente bom. E como um homem naturalmente bom, ele entendia que o Estado, que esse contrato social deveria ser formado para que ele defendesse não só a sua propriedade, como a propriedade do outro. Nesse sentido, então, quando você estiver lá escrevendo a sua redação da escola, do Enem, se você quiser citar o Locke, você tem que citar ele como um teórico que justifica a construção de um Estado baseado na liberdade de escolha, baseado na igualdade jurídica, baseado nesses valores liberais que são muito caros para a nossa sociedade hoje, né? Para a nossa sociedade hoje, que é uma sociedade essencialmente liberal, essencialmente burguesa, beleza? Então, gente, esse foi o nosso vídeo sobre o John Locke.
Se você gostou, deixa o seu curtir, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, faz um comentário bacana, um comentário maneiro, beleza? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.